Provavelmente a maior parte das pessoas, dos servidores que estão assistindo a esse vídeo, eles já sabem que o fundo complementar já existia antes disso até, antes do seu ingresso no serviço público. As grandes empresas estatais têm regime complementar, como é o caso da Petrobras, do Banco do Brasil, o Banestado tinha, os Correios têm regime complementar, o que significa que foi estabelecido um teto, que hoje é R$ 8.091, né? E nessas empresas as pessoas ganhavam mais do que isso. Então foi criado um regime complementar para que os trabalhadores recebessem, né, essa diferença entre o que eles recebiam na empresa e o que o INSS pagava como aposentadoria. Esse regime de previdência, até o ano 2000, ele foi um regime de previdência de benefício definido, então a pessoa sabia o quanto ia receber e contribuía quanto fosse necessário para isso. De 2000 para cá, e isso é importante, porque no final nós vamos falar um pouco sobre o Fundo Complementar de Previdência dos Servidores do Estado do Paraná, a partir de 2000 passou a ser contribuição definida, que significa os regimes complementares de previdência, o trabalhador sabe com quanto contribui, mas não sabe o quanto vai receber. Ele vai receber aquilo que o mercado financeiro resultar. E no Brasil, então, desde 88 para cá, nós tivemos 4 reformas da Previdência. Nós tivemos uma reforma da Previdência em 98, porque até 98 as pessoas se aposentavam tendo apenas tempo de contribuição, então uma servidora aos 30 anos, um servidor aos 35 se aposentava, independente da idade que tinha, e inclusive existia a possibilidade da aposentadoria proporcional 5 anos antes. Com a emenda 20 de 98, então foi estabelecida idade mínima, ou seja, uma servidora, para se aposentar nos termos da emenda 20, precisava ter 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. O trabalhador homem, servidor público homem, precisava então ter os 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. Essa era a regra que foi instituída pela emenda constitucional número 20. E essa regra perdurou, aí o servidor continuava tendo direito à paridade, integralidade e se aposentava com base na última remuneração. Nós tivemos uma outra reforma em 2003, que é a emenda 41, que instituiu algumas mudanças em relação à emenda 20. Mudou a isenção da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas acima do teto, mudou para o chamado abono de permanência, ou seja, a pessoa que passava a completar os requisitos para se aposentar e decide continuar trabalhando, ao invés de parar de contribuir com a Previdência, ele continua contribuindo com a Previdência e recebe de volta esse dinheiro daquilo que nós podemos chamar, entre aspas, empregador, que é a administração pública. E também foi essa emenda que autorizou expressamente a criação de fundos complementares da Previdência. E também um dado importante, só quem tinha entrado até a data dessa emenda, que é 31 de dezembro de 2003, poderá ter aposentadoria com base na última remuneração e com paridade de servidores ativos. E desde ainda que estivesse aposentado nesse momento ou que cumprisse determinados requisitos, quais seriam ter, além da idade e do tempo de contribuição, mais 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo. Quem ingressou depois de 2003 ou ingressou antes e não cumpre esses requisitos, terá sua aposentadoria pela média aritmética do que, de acordo com a emenda 41, era dos 80% melhores salários de contribuição, a contar de julho de 94 para cá. Com a emenda 103 de 2019 e com a emenda 45 no estado do Paraná, o cálculo é feito com base em 100% dos salários de contribuição de julho de 94 para cá, o que impacta ainda mais na redução da média. Então, essa é a questão. Mas as regras de aposentadoria continuaram praticamente as mesmas, criando apenas uma possibilidade de aposentadoria. Aliás, a emenda 20 já tinha criado a possibilidade da aposentadoria aos 48 anos e aos 53 anos, 48 anos para mulheres e 53, desde que pagam um chamado pedágio, que era um tempo adicional de 20% sobre o tempo que estava faltando no momento da publicação da emenda. Isso tudo continuou existindo, foi aprovada a emenda 47, então em 2005, que estabeleceu que para quem tinha entrado antes de 98 no serviço público, que tivesse 25 anos de serviço público,
teria reduzido 1 ano na idade a cada ano que ultrapassasse os 30 anos de contribuição à mulher e os 35 anos o homem. Usemos um exemplo. A mulher se aposentava com 30 e 55. Se ela cumprisse esses primeiros requisitos que eu falei, que é entrar antes de 98 e ter 25 anos de serviço público, a cada ano que passasse dos 30 diminuíam dos 55. Então, uma mulher que contribuísse com 35 anos, ela se aposentaria com 50 anos de idade e não 55. Só que tudo isso deixou de existir. Tudo isso deixou de existir a partir da emenda constitucional 103 de 2019 e a emenda estadual, que essa emenda foi aprovada em 14 de novembro e a emenda estadual foi aprovada no dia 4 de dezembro. Quem acompanhou isso sabe que a aprovação dessa emenda do Estado do Paraná foi na ópera de arame sob gás lacrimogêneo, bombas, helicóptero e autopoliciamento, né? Porque os servidores reagiram contra a reforma, mas o governo do Estado da época, e que é o mesmo agora, eles conseguiram aprovar pela Assembleia Legislativa. Então, mais, a emenda 45 do Estado do Paraná e depois a Lei Complementar 233 de 2021, elas praticamente reproduziram as regras da emenda 103. Então, vamos ao que estabeleceram essas regras. Vamos lá.